Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e agradecer antes de mais nada ao nosso Deus por permitir mais um dia de vida. Hoje, 16 de abril de 2020, o mundo ainda encontra-se nesse pensamento, nessa incerteza quanto à questão desse vírus, né, que se espalha rapidamente e tem acometido a muitos. E desde já também eu quero agradecer a oração de cada um de vocês, pela saúde da minha família, a saúde dos meus pais, que graças a Deus as notícias são boas, da melhora, da recuperação deles. E hoje, irmãos, eu quero aqui falar rapidamente para vocês sobre dois grupos de pessoas. Mas para que nós possamos então estar assim entendendo esses dois grupos a qual me refiro, eu quero ler para vocês aqui Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 34. Depois eu vou ler o versículo 41 e o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Como nós podemos observar, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos assegura dois grupos. O primeiro grupo é aquele que a Bíblia diz aqui no versículo 33, Mateus 25 e 33, que estarão à direita de Cristo. Já aqueles que não estarão fazendo parte deste grupo seleto, a Bíblia vai nos dizer que eles estarão então à esquerda. E esses que estão à esquerda, eles serão condenados com as seguintes palavras: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, conforme o versículo 41. É interessante, meus irmãos, que essa crença de céu e inferno, essa crença de que o homem terá um destino além, ou seja, após morte, é uma crença universal. Está em praticamente todas as culturas, praticamente todas as religiões, elas falam de dois destinos. A crença grega, por exemplo, ali passando por a Platão, passando por Sócrates, eles vão ter a ideia de que o homem, após morrer, ele estará onde? No Hades, estará ali no mundo dos mortos. E a partir daí, ele terá dois caminhos pela frente. O primeiro caminho é o caminho para onde vão as pessoas boas, é o caminho onde estarão aquelas pessoas mais iluminadas, que é denominado por eles como Campos Elíseos. Já aqueles que não foram boas pessoas estarão indo para o Tártaro, ou seja, para o inferno. O hinduísmo, por exemplo, ele vai trazer a ideia de que existem 7 mundos celestiais após a morte. E quanto mais a pessoa foi boa, quanto mais elevado foi o espírito dela, mais alto ela vai estar nesse mundo celestial. Já o inferno é considerado por eles, pelos hindus, como se fosse um lugar de purificação, certo? Não é como o céu, os 7 céus que eles entendem. Mas o que a Bíblia, irmãos, vai nos ensinar? O que a Bíblia vai nos falar realmente sobre isso? Primeiro, que esse mundo é dividido em dois grupos. Existem aqueles que foram separados por Cristo desde a eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo, conforme nos diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Mais uma vez, reitero aqui que esses textos você pode ler depois, não vou ler agora por causa do nosso vídeo, né, que eu quero que seja curto. E existem esses que foram escolhidos por Deus desde a eternidade, aqueles pelos quais Cristo morreu antes da fundação do mundo, e existem aqueles que não foram. É uma questão de lógica até isso. Existem aqueles que foram predestinados
para serem conforme a imagem de Jesus Cristo, foram chamados por Deus, foram realmente separados por Deus, conforme diz Romanos 8:29, e existem, logicamente, aqueles que não foram. Existem aqueles que são santificados, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e existem também outros que são reprovados, conforme nos diz também Judas capítulo 1, versículo 4. Existem aqueles que já estão condenados. Jesus Cristo ele vai dizer em João capítulo 3, versículo 18, que essas pessoas já estão condenadas. Por quê? Porque elas não creem no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia ela apresenta para nós, irmãos, o plano perfeito de Deus. Ela vai nos ensinar sobre a eleição, conforme está registrado em Romanos capítulo 9, versículo 11. A Bíblia, irmãos, ela vai mostrar a abrangência, a totalidade, a finalidade pela qual Cristo morreu. E foi justamente para salvar a sua igreja. O apóstolo Paulo, falando em Efésios capítulo 5, versículo 5 e 25, usando ali uma analogia sobre até mesmo o casamento, ele vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, portanto, entregou-se pela sua igreja. A Bíblia também vai mostrar todos aqueles que são vivificados pelo Espírito Santo, conforme Efésios 2 e 5, e aqueles que vão permanecer mortos nos seus delitos e pecados. Destas pessoas, deste grupo de pessoas, cada um que foi escolhido por Cristo, que foi remido pelo seu sangue, que foi chamado pelo Espírito Santo, vai entrar com toda certeza, com toda alegria no céu. E somente este grupo, somente os eleitos, somente os remidos, somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é que entrarão lá. Os outros serão para sempre separados no inferno, conforme Mateus 25 e 41. Nós observamos diante de todas essas coisas que podemos então ter a bendita certeza de que há esses dois grupos. Eu pergunto então de você, a qual desses grupos você pertence? Cabe então analisarmos o seguinte: como que nós vamos reconhecer essas pessoas que foram escolhidas e abençoadas? O que vai diferenciar, o que vai fazer diferença na vida dessas pessoas aqui nesse mundo que nós vivemos? Para isso, nós vamos ter que entender 3 características que são perceptíveis nessas pessoas. A primeira: essas pessoas que são eleitas por Cristo, por Deus, antes da fundação do mundo, elas se arrependem. A primeira coisa, elas se arrependem dos seus pecados e elas confiam então em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lá em João capítulo 1, versículo 12, ele deixa bem claro isso. A segunda coisa, elas vão seguir o seu Salvador. Elas vão ser discípulos desse Salvador. Elas vão realmente entender que elas são ovelhas desse grande pastor. Lá em João capítulo 10 ele diz que ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas o conhecem e elas o seguem. E a terceira e última coisa, elas produzem frutos, conforme João capítulo 15, Jesus diz que estando nele, esses ramos, esses galhos vão produzir frutos. Eles vão produzir frutos e o fruto mais significativo, mais abrangente e mais perceptível de tudo isso, sabe qual é? O seu amor para com Deus e para com os irmãos. Conforme o apóstolo João nos ensina em 1 João capítulo 5, versículo 2. Portanto, meus amados irmãos, quando você realmente participa e tem essas 3 características, aceitou Jesus, segue Jesus e ama os seus irmãos e ama a Deus acima de tudo, você então pode entender a qual dos 2 grupos você pertence. E se você ainda não tem certeza da qual desses 2 grupos você pertence, céu ou inferno, ainda hoje a possibilidade de você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Recorra a Ele, entenda que Ele realmente pode te salvar. Ele é o único que verdadeiramente pode fazer isso. Ele veio com a finalidade, com o objetivo de morrer em seu lugar, para que então a justiça e a ira de Deus não caíssem sobre você. Agora é hora. Que Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo e reflitam por um momento a qual destes grupos vocês pertencem. Que Deus esteja conosco a cada dia. Amém.